filosofia espiritualista do racionalismo cristão. A partir daqui, Razão de Minas. Com a realização da filial BH do Racionalismo Cristão, apresentação, Alarico Rezende. Minas Gerais, uma razão para ser. Minas Gerais, uma rica história para contar, do café, do leite, do pão de queijo. Boa noite, amigos. Começando aqui, Razão de Minas. Hoje na pauta, reflexões sobre a família. Vamos estar conversando com Patrícia Flores, psicóloga, militante da filial Belo Horizonte do Racionalismo Cristão. Boa noite, Patrícia. Prazer grande ter você aqui para esse importantíssimo tema, família. Boa noite, Alarico. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para tratar de um tema super relevante para esse momento. Boa noite a todos que nos assistem. Também é uma grande satisfação que vocês estejam conosco aqui. Eu gostaria que, inicialmente, você falasse nos dias atuais, o que mudou no conceito aí da família comparando com o conceito antigo? O que mais apresenta transformações, pelo que eu andei pesquisando, né, para estarmos juntos aqui hoje, Alarico, são as configurações familiares. Antes nós tínhamos famílias de formatos mais tradicionais, em que tínhamos aí, né, um casal, né, um homem, uma mulher, e posteriormente os filhos, né, a prole. E hoje em dia nós temos modelos aí monoparental, homoparental e vários outros, e são configurações familiares que precisam ser consideradas nos dias atuais e respeitadas, inclusive, né? Uhum. A célula é a unidade básica e fundamental da vida. Na ótica do racionalismo cristão, desde a implantação da filosofia racionalista cristã por Luís de Matos e Luís Tomás, fale um pouco a respeito da importância da família na sociedade e dos valores que se agregam para o bem-estar da humanidade. A família é o nosso primeiro espaço para socialização e é também o nosso laboratório para lapidação dos nossos atributos espirituais, do nosso caráter. Então, é por isso que Luís de Matos trouxe muito claro a importância da família como célula máter da sociedade. Eu até deixei propositalmente aqui esse fundo de tijolinhos, né? Eu ia trocar, depois eu falei, gente, esse fundo tem tudo a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje. Observe a coesão desses tijolinhos. Então, é assim que a família precisa estar para que possa, então, esses valores, essa construção de caráter, essas primeiras lições que todos nós, seres humanos, aqui, seres espirituais, na verdade, vivendo uma experiência humana, possamos tanto transmitir quando estamos no lugar de pais, quanto receber enquanto estamos ali nessa posição de filhos, né, de educandos. Então, essa coesão vai fazer com que essa família seja uma célula máter da sociedade. Quanto mais famílias, ou seja, esses tijolinhos, eles podem representar a coesão dos membros de uma mesma família e também pode representar a coesão de várias famílias em uma nação, em uma sociedade. Então, quando esses valores eles vão expandindo da minha família para a sua e para outra, isso toma uma dimensão dessa replicação desses valores, do que é importante para o bem viver, que fica assim, fica coeso, não fica uma coisa, por exemplo, as células do nosso corpo, elas precisam dessa coesão para que ela possa exercer vários processos. Então, eu achei muito interessante quando o Luís de Matos fez essa comparação, né, fez essa articulação, porque realmente faz muito sentido. Dentro de uma mesma família, se os membros forem, que sejam 2, que sejam 3, 5, 10, se eles estiverem sempre coesos,
o resultado é um. E se não estiverem, o resultado é outro. E na sociedade, da mesma maneira. Hoje, o que, né, voltando um pouquinho na primeira pergunta, além das configurações, o que nós vemos muitas vezes é essa diferença da transferência de valores, de comportamentos, de cultura até, né? Então, assim, a sociedade de hoje, as gerações mais recentes, elas têm... elas querem vivenciar, ter experiências diferentes do que gerações mais anteriores tiveram, e aí acontece uma coisa que chama-se aí o choque de gerações, porque, na verdade, muitas vezes não é, como é dito, um preconceito, é um estranhamento ali, né? Às vezes, a gente se surpreende com certas mudanças, com certas transformações, mas não chega a ser um preconceito, né? E então, como eu disse inicialmente, essas configurações familiares que hoje se apresentam precisam ser reconhecidas e respeitadas. E eu li um texto algum tempo atrás também, que era muito interessante, que ele falava sobre a adoção, não é? É um tema também que tem, assim, aparecido bastante nas mídias, em discussão. E foi muito interessante, porque no final do texto, estava falando dessas famílias também, né, homoparentais, então falava assim, para a gente ter respeito e não ter julgamento, principalmente por essas famílias, porque eles acolhem e amam um ser, que no caso é a criança, né, o que dois diferentes desprezaram. Então, eu achei isso muito forte, assim, muito, muito forte. Olha, gente, é mesmo, né? Às vezes, igual hoje mesmo, uma criança foi encontrada dentro de uma caixa de papelão, em algum lugar que eu não lembro onde, né? Uhum. É claro, assim, que são situações isoladas, né? Estava lá se verificando que a moça talvez seja usuária, né, de entorpecentes, e tem essas situações. Mas então, assim, essa criança, se ela vai ali passar por cuidados médicos, depois ela vai ser encaminhada ali para um conselho tutelar, deve-se tentar, né, localizar a família, né, os avós, alguém da família mesmo biológica, se não encontrar, certamente é uma criança que vai para a adoção. E aí, assim, é qualquer modelo de família que vai adotar e amar essa criança, educar, amar e fazer com que essa criança se torne um ser adulto de amanhã e que vai aí trazer contribuições para o nosso país, para a educação, para várias áreas profissionais que estão aí. Então, são valores, né? São elementos que precisam ser considerados nesse momento. Realmente. E de que forma a união familiar, a boa educação dos filhos, influenciou na formação da personalidade, do caráter como ponto de equilíbrio da sociedade? De que forma isso pode chegar a esse resultado? Olha, hoje nós vemos a educação sendo bastante terceirizada. Na verdade, assim como a questão das mulheres, que nós trabalhamos num programa atrás, a gente vê que essa questão do trabalho em casa, né, não é uma coisa tão recente assim, só mudou de nome. Também essa questão da terceirização da educação dos filhos, se formos olhar para trás, ela não é uma coisa tão atual assim. A diferença é que mudou o ambiente, por exemplo, às vezes, como tinha-se mais mulheres em casa, outras mulheres da família iam tomar conta da prole de alguém, porque esse alguém ia trabalhar, por exemplo, ou vamos supor que era uma pessoa que de repente não queria se haver com os cuidados com essa prole, porque tem essas questões também. Não é porque nasceu a criança que nasceu um pai e uma mãe. E o que é natural seria isso, né? Quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe. Hoje nós temos acesso a vários materiais que podem supostamente nos ensinar a ser pai e mães, mas nós aprendemos a ser pais e mães quando a criança está no braço, quando a criança chega no aconchego do nosso lar e vai apresentar ali todas as questões, vamos acompanhar cada fase dela. Então, é isso que contribui para que essa criança possa
se desenvolver dentro desse lar e trazer essas contribuições. Então, acompanhar cada fase da criança é é algo muito importante. Então, por exemplo, hoje, talvez a terceirização da educação dessa criança, ela passa muito por instituições. Hoje nós temos aí as escolas integrais, as babás, né, para esse conceito, vamos pensar em crianças maiores, né, já de idade escolar, eu percebo que é menos utilizado esse recurso. Até porque, por exemplo, as babás, muitas vezes elas têm crianças, elas têm uma saúde, elas têm uma família, então, por vezes, elas podem também necessitar se ausentar. E como que fica a família que terceirizou esse cuidado dessa criança? Né? Porque quem faz isso realmente é porque quem tem uma jornada de trabalho que impede dela poder ter esses cuidados ali diários e com digamos assim, né, por horas seguidas. Então, lança mão desses recursos para poder também atender a um outro lado. Agora, não podemos também deixar que isso fique solto apenas na mão desses cuidadores terceirizados, sejam eles que fiquem dentro das nossas casas, sejam as instituições. E o que eu percebo muito, principalmente na vivência clínica, as crianças ficam o dia todo na escola, a semana inteira, de segunda a sexta. Quando chega no sábado, ainda tem inglês, tem violão, sei lá, tem alguns cursos, né, ainda assim, que é importante para a formação também da criança. A criança, ela fica exausta, estressada, muitas vezes irritadiça, aí começam a vir os comportamentos disfuncionais nos outros espaços onde ela socializa, escola e até dentro da família. E dentro da família o impacto eu não sei como é essa criança, porque não fui eu que constituí ali, não fui eu que introduzi os valores e os ensinamentos para essa criança. Então, eu não sei como é que ela funciona. Então, agora, você acha que a educação hoje está mais difícil comparando aos tempos antigos, onde não se tinha celular, não se tinha rede social, era uma coisa, a criança tinha mais lazer, brincava mais da forma mais natural. Hoje ela fica tem muita coisa sendo oferecida para ela, e ela fica, é o que você está dizendo, ela fica meio confusa também nessa história toda, né? De repente ela perde o interesse até pelo cansaço físico de tanta coisa que ela tem que fazer ao mesmo tempo. É uma exigência, né? Assim, é importante, claro, que a gente ofereça estímulos para as nossas crianças e para os nossos jovens, para o desenvolvimento deles, como pessoa, como profissional, e que ele se desenvolva. A vida das pessoas tem várias áreas. Na medida que vamos alcançando etapas diferentes da vida, nós vamos tendo mais áreas. Então, por exemplo, a área profissional é importante? A área espiritual, muito importante. E aí vem família, vem saúde, vem uma série de coisas que não dá para negligenciar, senão a coisa vai ficando, vai virando um angu de caroço, né? Difícil de administrar. Realmente, hoje a criança nasce, 1 ano, 2 anos, já está com o celular na mão, né? Já baixa até vídeo. Então, realmente, e os pais, a realidade é essa. Eu estou falando isso aí com conhecimento de causa, porque o meu próprio neto teve esse caminho aí também, com 2 aninhos já estava com o celular na mão, e os pais deixam. De repente, os pais não querem, né? Não tem tempo para ficar próximo, e aí começa a dar presente pro filho e tal, só que aí começa a fazer um caminho diferente, né? É verdade, Alarico. Tem acompanhamento. Tem o ônus e o bônus, né? Porque, retomando essa questão... Tem novidade, mas tem o problema que é criado com isso, né? Muitas vezes os pais acham, né, que a criança está segura dentro de casa, mais segura do que na rua, e isso é um ledo engano, porque quando ela começa, por exemplo, a fazer certos tipos de pesquisas, jogar jogos online, né, com qualquer pessoa que seja do mundo, ali tem pessoas que cometem os crimes que a gente vê aí todos os dias, né, os crimes cibernéticos, que a gente vê desdobramentos assim, completamente desastrosos, pessoas que fazem esses vídeos, né,
com a ajuda da inteligência artificial, coloca-se uma máscara, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, eu não sei usar, tá, gente? Mas assim, eu vi que funciona mais ou menos assim, é um programa em que eu poderia ser aqui falando com você com aparência, sei lá, de qualquer outra pessoa. Não é? Vamos pensar da presidente Lília, da Tabinha, que talvez está nos ouvindo aí. Mas, na verdade, sou eu, Patrícia, e de repente, às vezes, atrás disso tem o quê? Um abusador que começa a pedir para a menina, talvez, né, fazer coisas que ela não gostaria de fazer. E aí vai pressionando, aí de repente esse material que de repente tem ali a criança, né, num modo completamente inadequado de estar sendo exposta, a família pressionada, né, por um dinheiro, senão esse material vai para a escola, vai para os WhatsApp, sabe? E a família fica, o jovem se deprime, o jovem às vezes começa a se automutilar. Então, assim, é um desastre, assim, é bem doloroso a família que passa por esse tipo de situação. É difícil ter esse controle, né, Patrícia? Porque se a criança se isola, por exemplo, o jovem, né, o mais adulto também, se isola, não vive o dia a dia da família, como é que você vai controlar isso? Será que a hora que ele precisa de uma informação, às vezes os pais não estão perto. A coisa vai rolando, né? Vai rolando, vai jogando para frente. Aí chega uma hora que ele tem que enfrentar a coisa lá fora sozinho, ele vai ter um monte de dúvidas. Para onde que eu vou? Por mais que hoje nós tenhamos mecanismos de controle, igual tem alguns aplicativos, né, o próprio Google e outros, né, outras plataformas oferecem aí os aplicativos que você pode estar ali online com seu filho 100% do tempo. Eu penso que nada substitui o olho no olho, uma relação de confiança que possa, sabe, esse filho recorrer às pessoas da sua família, primeiramente, para poder resolver qualquer questão, para tirar qualquer dúvida, para falar de qualquer angústia, porque principalmente nessa transição de pré-adolescência para adolescência, depois de adolescência para a fase adulta, são fases bem desafiadoras para todos nós já passamos por isso e sabemos, né? E depois, na vida adulta, também continuamos a sermos desafiados em vários aspectos, mas essa constituição, esse alicerce é que vai promover mais segurança nesse ser, para que ele possa enfrentar essas coisas mais tarde, ele saber que ele tem na família dele um porto seguro, que ele não vai ser julgado, né? Essa questão do julgamento, ela é muito importante quando o jovem, quando a criança traz alguma questão, porque ninguém gosta de ser julgado. Então, por mais que a criança ela seja, talvez ela não tenha ainda maturidade para entender certos conceitos, mas a pessoa percebe quando ela está sendo julgada, quando ela não está sendo aceita. É claro assim, que precisa de um nível de energia para que esse ser compreenda as diferenças do certo e do errado. Mas ela precisa compreender que ela pode, reconhecer, né, isso que de repente foi um erro por desconhecimento mesmo, mas que ela pode, apesar disso, seguir em frente, que tem pessoas ali que a amam e que a apoiam. E não dá para se pensar em família sem se pensar em educação, né? Tá muito ligado, né? É muito interligado. E hoje em dia, muitos pais chegam a querer transferir para a escola a educação, quando a base tem que ser lá no lar, tem que ser em casa. A educação só vai, né? Um aprendizado, né, para o futuro, é diferente. Então é complexo esse negócio, né? Não é muito fácil lidar com isso, não. Não, assim, nós temos, dentro desse caminho também tanto do material de hoje, quanto, assim, da vivência, né, na minha área, e até com pessoas amigas que são da área da pedagogia, são professoras, são diretores de escolas, né, eles trazem esse desafio que está sendo a educação para dentro dos muros da escola. Porque na nossa época, assim, os pais nos entregavam na escola. E eu não peguei a época da palmatória, mas eu fiquei sabendo da existência dessa palmatória, né? Então, não, assim. Existia isso, sim. Pois é, então, assim, os pais entregavam os na época. Rigorosos, tinha punição, sim, tinha professor que batia com regra Exato. no dedo do aluno quando ele não sabia alguma coisa. Era complicado, Podia. mas os alunos respeitavam o professor. Exatamente. O aluno agredir o professor, como a gente vê nos tempos atuais. Não tinha isso, não.
Exatamente. Então, assim, o número de afastamento de profissionais da educação está gigantesco. Esses profissionais desenvolvem depressão, transtorno de pânico, porque eles estão lá na sala de aula e, de repente, ele vai advertir, pedir um silêncio, pedir uma atenção, ou, de repente, assim, o aluno não fez uma boa prova, um bom trabalho, o que acontece? Dá uma nota baixa, de repente, o aluno chega já com o presto-barba, né? Um queria atacar a professora com presto-barba, o outro já pega a cadeira e quer descer na professora. O que é isso? É uma coisa... Né? Agora, é claro que quando a gente também vai analisar a história desse aluno, onde que está a base? Lá na constituição da família. E é assim, né? Assim, não falando e não julgando, mas às vezes esse jovem, essa criança, ela está inserida num contexto tão violento em que ela presencia certos tipos de comportamento no contexto que ela vive, que ela vai replicar. A criança, ela é uma esponjinha, né? Principalmente ali nos 5 primeiros anos, ela está ali naquele momento em que ela vai absorver e vai replicar. Com certeza. Realmente é muito complexo. E quando os filhos são criados, dentro que já falamos aqui, mas apenas reforçando, né? Quando os filhos são criados sem acompanhamento direto dos pais, seja na educação, nos exemplos de boa conduta, porque os exemplos são muito importantes. Sim. Se esquece esse lado, mas é muito importante. Isso pode acarretar desajustes na formação da personalidade e mesmo comprometimento na formação do caráter. O caráter é tudo, né? Aí já vai para a moral e uma série de coisas importantes para o futuro dessa pessoa e respeito ao ser humano também, né? Começa por aí, né? A cidadania, né? Começa a nascer aí também. Sim. É claro que esses elementos que você trouxe, Larico, eles são de suma importância. Agora, nós não podemos esquecer que algumas pessoas, mesmo sem esses referenciais, elas vão, porque o exemplo, como você bem disse, ele serve para a gente seguir ou não. Ele nos aponta um caminho a seguir ou não. Então, muitas pessoas que não tiveram esse exemplo, essa referência, elas conseguiram diferenciar, não é? Vamos pensar aí, falando na nossa filosofia, né, do racionalismo cristão, vamos pensar aí no arcabouço espiritual dela, que ela já traz para essa existência um arcabouço que permite que ela, mesmo sem ter essas referências, a olhe para certas coisas e fala, opa, o caminho não é por aqui. E outras, às vezes, já traz essas más tendências, que não teve a família para poder, né, fazer aparar essas arestas aí, e aí o negócio floresce. E nas escolas eu ouço muitos professores reclamando, até pessoas mais próximas da gente, né, que ministram aulas, dizendo que os alunos não querem raciocinar mais. Tudo vai no Google, vai no celular. Quando você manda fazer um trabalho que ele tem que pensar o que ele vai escrever, o que ele vai fazer, ele não quer pensar. Ele quer copiar e colar. É muito mais fácil. Tanto é que, assim, eu conheço professores que têm matado os alunos de raiva, porque eles pedem a pesquisa, pedem ela manuscrita e pede, assim, por exemplo, quando são séries mais elevadas, né? Pede já para tirar de artigos científicos já, sabe? Já para estimular essa responsabilidade. Porque senão a gente não pensa, até os adultos, a gente está falando aqui das crianças, mas muitas vezes, adultos, se a gente não vigiar também, a gente está ali querendo um negócio pronto, e isso vai... tem um termo americanizado, mas não tem necessidade de trazer aqui, mas ele quer dizer o quê? Vai apodrecendo o nosso cérebro, porque a gente não usa. Uhum. Então, vai acontecendo isso. Nós, pelo menos... Não é só no caso de alunos, não. Às vezes tem pessoas já de nível, né, de formação universitária, em TCC, por exemplo, que prefere copiar e colar e não tem, né? Não mas... Só que existem programas que pegam quando a pessoa cola, né? É muito fácil pegar, né, quando a pessoa cola, então ela está arranjando um problema. Eu vejo, assim, que hoje é muito mais comum as pessoas pedirem outra pessoa para fazer. Elas pagam, né, outra pessoa para fazer, é um recurso, né, que algumas pessoas têm utilizado, elas não fazem, mas pega uma pessoa ali que por exemplo, atua nessa área e fala, olha, meu tema é igual nós estamos aqui, família,
Constrói para mim a família articulada com os desafios das novas gerações. Aí entrega lá para a pessoa, e a pessoa faz tudo ali dentro das normas da EBNT, ela entrega e pronto, ela vai ter o trabalho de estudar, né? Se tiver uma banca para apresentar, ela vai ter que fazer isso. Realmente está difícil, viu, Patrícia? Está difícil. Mas está difícil, mas assim, para nós, muitas pessoas. Mas a gente não pode entregar os pontos também, não tem que, né? De jeito nenhum. Isso continuar monitorando as crianças desde a infância, da adolescência, tem que saber o que está fazendo. Existe uma palavrinha que ela é chave em tudo: disciplina. Ninguém tem disciplina, mas tem que ter disciplina para lazer, para estudar, para ficar na internet. Falta isso no mundo hoje. É importante perceber que a divisão desse tempo, né? Há tempo para todas as coisas. Então, temos o tempo, a criança desde sempre, quando ela começa a reconhecer que nós temos direitos e deveres, isso fica muito mais fácil nas fases seguintes. E quando ela atinge a vida adulta, não tem nenhum desafio, não vai ser nenhuma novidade, porque vai ser só uma evolução do que ela já vem vivenciando desde cedo. Uhum. O isolamento dos jovens, Patrícia, no núcleo familiar, a falta de interesse pelo futuro, pelos estudos, pelo trabalho, é fruto da falta de atenção dos pais? Isso pode levar ao desequilíbrio psíquico, a problemas posteriores? Olha, pode ser falta de interesse dos pais e acompanhamento? Pode, mas pode ser algo que eu também tenho presenciado muito na vivência clínica, que é assim, principalmente pessoas na fase adulta que já tinham alguma questão desde a escola, mas não foi identificada, uma questão patológica mesmo. Então, essa pessoa, ela já de repente, ela tem um espectro, né, de nível leve, que é uma pessoa que já se isola mais, e outras questões, né, tem um TDAH, que ela tem dificuldade com organização, sabe? Não são pessoas que são cognitivamente, têm prejuízos na sua cognição, mas para uma vida prática, assim, não saber por que se funciona dessa forma, até ela descobrir, é um desafio lidar com certas coisas, não é? Então, assim, eu pego hoje, atendo famílias que às vezes vêm identificar a questão dos filhos e os pais se descobrem com um transtorno espectro autista leve, com TDAH e com outras questões mais que estão aí nas crianças que hoje está conseguindo ser identificado. Assim, existe o exagero do diagnóstico também, mas por conta dessa questão de não estar tendo esse equilíbrio do educar, do equilíbrio, né, da disciplina e tal, mas nem tudo é diagnóstico e nem tudo é falta de acompanhamento dos pais. Precisa-se, acho que nós, enquanto sociedade, nas áreas que estamos inseridos ali, podemos contribuir para essas famílias, porque antes era muito assim, né? Eu não lembro agora, mas parece que as famílias se organizavam assim, sempre por perto, no formato até de ócara, porque você estava criando a sua família, aí a minha família já começava a ter ali as primeiras crianças, era o seu exemplo que ia uma família passando para outra, e assim que era disseminado essa questão de como educar, como transmitir os valores e tal. Hoje a gente não funciona mais assim, né? Então, essa questão do isolamento das pessoas em geral, não só dos jovens, ele está muito voltado, sim, para a tecnologia, sim, para a questão de não querer assumir vínculos, sim, por não querer a questão da frustração. Hoje, o que tem se falado muito aí? Dos bebês reborn, né? Então, a princípio, a notícia apareceu como uma coleção, era a questão de colecionadores, e aí vem acontecendo desdobramentos a respeito disso, né? Essas questões assim bem absurdas, bem inusitadas aparecendo, né? Pais chegando desesperados em pronto atendimento, querendo atendimento para o bebê reborn. E aí eu vi até uma postagem, né, assim, de um pai com um bebê reborn, mãe, não me lembro, e crianças, né, de lugares bem remotos do mundo aí, lá que está só a costelinha aparecendo, né, e eu falei, gente, onde é que nós vamos parar com isso?
Então, essa questão de não... tem uma parte da geração que tem uma dificuldade com frustração, com, né, não ser atendido. Então, o que é? No meu celular, eu não vou ter uma frustração. Ele funciona do jeito que eu vou conduzir ele ali. O meu bebê reborn também não vai ficar doente, não vai chorar, não vai fazer nada. O meu animalzinho pode ficar doente, mas no mais eu ponho ele ali na casinha dele, eu saio, volto, né? Ele não vai me decepcionar igual um relacionamento interpessoal. Então, as pessoas, certas, não é nem uma coisa da geração mais recente, a gente vê pessoas mais maduras também se isolando, e às vezes tem a ver com a questão que talvez desde a infância não foi acolhida da forma, né, que deveria ser. Aí ela se isola porque ela tem ideias de fracasso. Às vezes, o que falava assim? Você é muito voado, você não presta atenção em nada. E aí ela começa a construir dentro dela esse protótipo próprio de fracassado. Eu não sirvo para nada, eu não presto atenção, eu não aprendo nada. Ainda, às vezes, né, tem famílias que adotavam certas formas de educar com palavras bastante marcantes, né? Seu burro, né? Sua burro, você não aprende. Várias coisas assim que a gente percebe que muitos de nós sobreviveu a isso, mas assim, hoje nós estamos reconhecendo outras formas de educar. Então, o equilíbrio o caminho a ser encontrado nisso. Não a permissividade, não a deixar completamente solto, mas essa criança, esse jovem podendo se manifestar. Em algumas vezes, né, por exemplo, nós não podíamos nem respirar, nem olhar de certos jeitos, que nós já éramos corrigidos, né? Mas tem hora que deixar a criança extravasar, permitir que ela sinta raiva e que ela se expresse e acolher isso e conversar com ela sobre isso é muito saudável para que ela possa lidar com as próprias emoções. A raiva, por exemplo, ninguém quer um adulto, um jovem, que sai chutando o cachorro à mesa do chefe, coisa que o valha. Então, mas por que precisa acontecer esse acompanhamento desde cedo para que ele comece a saber lidar com essas emoções? Não tem como não sentir raiva de vez em quando. O banquete de emoções está aí para a gente sentir. A questão é como lidar. É uma educação emocional, uma gestão das emoções, e é desde cedo. Senão, para administrar isso já na vida adulta, é muito mais desafiador. E hoje nós temos uma trava aí que impede, às vezes, um desenvolvimento de uma criança para um jovem, né? Por exemplo, a criança, quando a idade bem mais nova, ela tem vontade de, por alguma profissão, tem uma vocação para um certo lado, e de repente, o que se fez no país? Menor não pode trabalhar. Aí você já frustra essa vontade da criança. Não pode trabalhar, mas de repente é levada pelos caminhos da vida para um outro lado, pela delinquência, para a droga, para outras coisas mais piores. Se deixar o estímulo dela iniciar, já o menor poder trabalhar, já começa a ter responsabilidade. A personalidade começa a mudar aí, a ética, a moral, o respeito pelas pessoas começa mais cedo. Eu acredito que está faltando isso também para estimular os nossos jovens. Precisa ser, eu acho uma ideia válida, só precisa ter ali um acompanhamento das autoridades, porque senão sabemos que abusos de toda ordem vão acontecer. Trabalhar, por exemplo, a gente vê famílias que levam todas as crianças para o sinal. Às vezes não tem com quem deixar, não é um julgamento também, mas teve uma época que se alugava crianças para ir para o sinal para pedir, sabe? Então, assim, aí hoje a gente vê crianças, às vezes, aqui na região que eu moro, tem um determinado sinal ali na região de Venda Nova, que tem um garotinho lá, que ele deve ter uns 11 a 13 anos no máximo, que ele vende as balinhas dele lá. Então, quer dizer, é o local ideal para ele estar trabalhando? Não, mas vamos pensar que ele está ali já aprendendo esses valores do trabalho, que ele supostamente está levando esse dinheiro para ajudar a alimentar os irmãos, talvez tenha um pai e uma mãe doente, ou algum adulto em casa doente, né? Mas ele está exposto a uma série de coisas que não precisava estar. Pode trabalhar, a partir de quantos anos? X. Onde, como, quando?
como é, né, regulamentar isso aí, porque senão vira, e ainda em muitos lugares tem isso, a questão da escravização, a gente vê crianças, uma outra pesquisa que eu fiz também, crianças de 4 aninhos lá mexendo com carvão, descascando alho, né? Então, assim, tá, beleza, a gente, enquanto mãe, você põe a criancinha ali para ajudar numa coisinha, sem riscos, né? Ali, ser monitorado, para ela começar, mamãe, deixa eu te ajudar. Mas é diferente você socar uma criança numa fábrica de carvão, essas coisas assim, é uma coisa que precisa ser regulamentada, senão vira escravidão. Não, tem que certos critérios, né? Não pode também ser profissões que ofereçam risco para o bem-estar dela, para a saúde física dela, né? Não pode também, não. Sim. Tem que ter um acompanhamento realmente, um direcionamento para o lugar certo. Numa época em que vemos adultos serem escravizados, né? Descobertos aí em condições análogas à escravidão, ainda hoje, adultos vêm enganados, às vezes de outros lugares do país, e empresas escravizam, ou até casas de família, né? Põe ali aquela moça que vem do interior, de repente passou 30, 40 anos e ela está lá. O único direito que ela tem é uma cama para dormir e um prato de comida por dia. O salário ela não recebe. Então, assim, a gente vê aí, sempre aparece uma ou outra aí, uma história dessa. Então, imagina com crianças o que poderiam se fazer. Realmente, o Wilson Neves, ele chegou a fazer um comentário aqui no chat, dizendo que, com relação à formação profissional que nós estávamos falando, que depois o prédio cai, o paciente morre e passou com cola, né? Aí, acho que provavelmente deve ter sido a Lília ou a Tabata que respondeu aqui no chat. É isso aí, Wilson, porém vai muito além do que se possa imaginar, a começar pela falta de ética, que se estuda em todas as profissões, mas nem sempre é aplicada na prática como profissional. E hoje, realmente, existe uma falta de preparo profissional. As pessoas são jogadas no bom sentido, colocadas num trabalho que ela não está preparada para aquilo. Então, ela não teve uma orientação necessária para ter firmeza, né, para encarar aquilo com tranquilidade. Então, às vezes, vai ter falhas mesmo, porque ela não teve acompanhamento, monitoramento profissional. Eu olho essa situação pelos dois lados. Nós vemos instituições de ensino com assim, uma grade, com um acompanhamento desses alunos assim, bastante duvidosa, bastante rasa. Tanto é que esses dias saiu aí uma nota, não é uma nota, deve ser uma regra, né? Ou uma lei aí do MEC, que vários cursos não pode ter nenhuma aula que seja, não pode ser EAD, e nem semipresencial. E assim, eu me espantei, por exemplo, de um curso de enfermagem, de medicina, ter essas questões. E até a nossa área também, psicologia, foi citada, né? Então, assim, eu acho que aquela coisa que é mais como é que eu vou falar, mais teórica, de repente até poderia, mas numa área em que você vai realmente trabalhar com seres humanos, você vai trabalhar com a saúde, com a mente. Então, como é que, assim, a gente sabe que nem todos têm a disciplina de realmente abrir um computador e estudar, que é a fundo, como se precisa estudar. Agora, tem também aluno que está lá todos os dias e ele não se dedica, ele não, porque o estudo, desde os anos iniciais, a gente percebe o perfil, o padrão daquele aluno. Tem aluno assim que surpreende o professor, porque ele vai além. E quando chega na faculdade, né, ali na formação profissional dele, ele também faz isso. Então, tanto é que o pessoal comenta muito, a gente vê aí as faculdades federais, né, talvez as pessoas que poderiam ter acesso ao ensino particular, elas ocupam uma vaga, não estou falando de todas, e não é um julgamento de jeito nenhum, mas a gente vê as pessoas comentando, que você já viu, e de repente essas pessoas não ficam tão presentes, elas respondem uma chamada e de repente não fica dentro da sala, né? Mas acontece na faculdade particular também. Então, isso é muito mais dessa questão da ética, do comprometimento, de imaginar assim, qual profissional que eu quero ser. Eu vou ser o profissional que vai fazer um prédio e vai deixar cair? Eu não tenho essa segurança? Eu vou ser o profissional que, por negligência, vai morrer muito paciente na minha mão? Ou qualquer área que o valha, né? Então, é muito de uma questão mesmo assim, de autorresponsabilidade, se autorresponsabilizar por suas escolhas. Tem a questão das instituições,
que talvez não estão muito preparadas para poder ter alunos, para poder serem escolas, né, de uma magnitude para profissionalizar pessoas assim? Tem. Agora, o que falta muito também é muito a parte teórica, né? A gente não vê muitas faculdades preparando os estudantes de graduação para o mercado de trabalho. Então, a pessoa vai com canudo para o mercado de trabalho sem saber o que fazer. Realmente é bem por aí. Na psicologia, como motivar o estudante, o aluno, que não tiver preparo para enfrentar os obstáculos na trajetória da vida? Existe uma maneira de se tentar consertar isso, motivar? Tem, né? O que é importante é importante cultivar nesse momento, nem tudo está perdido, né? Cultivar ambientes de confiança, ambientes de acolhimento. De repente, esse jovem ele não teve como fazer laços mais fortes dentro da família, mas se ele já tem ali uma boa origem, um arcabouço espiritual, ele vai procurar vinculações saudáveis que podem promover isso para ele. Então, o que acontece? Eu até separei aqui alguns aspectos importantes, né, dessa parte da nossa conversa, que é essa questão de fazer esse ambiente seguro para ele, mostrar para ele, evidenciar para ele todas as capacidades que ele tem. Isso, de repente, assim, às vezes a família não dá conta disso, porque ela não teve, né, o pai ou a mãe não consegue também reconhecer nem a si próprio, então vamos buscar um profissional que possa nos ajudar a fazer isso. Né? E o profissional de psicologia, ele contribui muito para isso, né? Sem querer puxar a área para minha sardinha, mas sendo assim bastante pontual nesse assunto, né? Nesse aspecto, porque todas as pessoas precisariam reconhecer o seu próprio valor, as suas potencialidades, reconhecer que ela pode dar e receber amor. Não precisa ser da família, que muitas vezes as pessoas chegam, né, num momento, né, que ela vai procurar uma ajuda especializada, elas chegam muito feridas, muito machucadas por conta dessa vinculação familiar que ela não teve, porque é uma expectativa de todos nós, sermos acolhidos, sermos amados e tudo isso mais, mas muitas vezes não tem, tá? Então, o que eu posso fazer daqui para frente? Porque eu sou um ser, eu estou vivente, eu estou com os pés aqui na terra e agora eu tenho uma vida para conduzir. Então, é essa consciência que é importante despertar nas pessoas, nos jovens que estão, de repente, passando por isso, porque existe vida além qualquer questão dessa que se passe. Agora, tem pessoas que realmente elas ficam muito agarradas nesse passado, nisso que não teve, e deixa de colocar o olho, de colocar o foco no que se tem. Faz falta isso aqui que faltou lá no começo? Faz, mas pode se reconstruir essas questões de outras maneiras. E nós temos aí vários exemplos em nossa, se a gente for citar aí algumas pessoas públicas, vários vultos vêm à nossa mente que não tiveram essas referências e, no entanto, elas conseguiram derrubar várias barreiras nesse sentido e conseguiram evoluir como pessoa, como ser humano, como profissionais, e estão aí hoje dando exemplos, porque os exemplos eles falam mais do que 1000 palavras. Então, quando eu disse um pouco lá atrás, assim, que todos nós que temos a consciência dessa importância de sermos, de dar bons exemplos, de repente tem um jovem, tem uma criança que nós somos inspiração para eles. Ou até um outro adulto mesmo, então nós temos que ter essa responsabilidade de sermos bons exemplos, seja para qual pessoa, né, por onde passarmos, né, pelo menos assim, eu acho que isso é importante, é importante sermos bons exemplos, darmos bons exemplos, mas não só dar, viver, ter prova social de ser esse bom exemplo, sabe? Não adianta fazer isso de forma rasa, não. Tem que ter ali uma consistência, tem que ser algo alicerçado.
Porque aí o jovem, por exemplo, tem muitos jovens que às vezes, e até crianças, que às vezes se apegam a quem? As figuras de autoridade como professores. Porque às vezes, quantos de nós já teve uma professora mais brava, mas que de repente assim ela expressava um amor nas horas certas, que a gente se sentia tão acolhida, poxa, importa comigo, né? Ela me dá uma corrigida ali, mas ela se importa comigo. Então, assim, é muito bom quando a gente se sente considerado, se sente visto, né? E ali tem hora que às vezes o puxão de orelha é um pouquinho demais, mas depois ele fala, poxa, mas realmente o negócio é por aqui mesmo. E ver a pessoa tendo essa conduta na vida dela. Então, de repente, não vai ser a família porque não foi possível, não tinham ali esses referenciais que pudessem ela se apegar ou que fizessem sentido para ela, porque eram disfuncionais, não atingiam aquilo que ela gostaria de atingir. E muitas vezes eu encontro pessoas que falam assim, que já estão aí com 25, 30 anos, falam assim, vamos supor que eu pergunte, como eu posso te ajudar? Eu não sei. A própria pessoa está tão esvaziada de sentido, tão esvaziada de si mesma, que ela também não sabe. Ela sabe que ela precisa de alguma ajuda, ela precisa de um norte. Ela precisa, antes de acolhimento, reconhecer quem é si mesma para seguir em frente. E aí nós vamos construir isso juntas. Sabe? Então, assim, para além da clínica, lá na nossa filosofia, no racionalismo cristão, nós também ajudamos, nós contribuímos para que as pessoas atinjam esse objetivo. Nós recebemos lá as pessoas no nosso salão, durante as reuniões, você que está lá com a gente, às vezes está ali, né, recebendo as pessoas, acho que você percebe, a gente que está no salão, a gente que está lá no atendimento personalizado. Então, a gente também tem a oportunidade de contribuir para que essas pessoas vejam ali esses exemplos robustos de caráter, de moral, de bons exemplos assim, em todas as áreas, e possa falar, poxa, isso aqui está fazendo sentido para mim. Isso sem arregimentar ninguém. As pessoas têm o livre-arbítrio de escolher o que elas quiserem, né? Mas a colheita, eles falam, como é que a semeadura é livre, a colheita é livre, né? É certa, a colheita é certa, um ditado mais ou menos assim. Mas para as pessoas, a gente recebe ali muitas pessoas que têm esse arcabouço espiritual, mas está precisando ali de uma direção que de repente faz sentido, e ela encontra ali com a gente, são muito bem recebidas, acolhidas, reconhecidas, e seguem dali para frente, do momento que elas chegam, um caminho de ouro na vida delas. Nunca é tarde. O Emílio, ele cita aqui que ele fala do colapso da espiritualidade no nosso dia a dia. É a falta de esclarecimento, né, Patrícia? Que as pessoas ficam meio perdidas, né? Ficam. Na verdade, assim, tem situações bastante, como é que eu posso dizer? Bastante, que nos sensibilizam bastante, né? Que chegam até nós, mas a nossa filosofia, a nossa disciplina, ela nos fortalece tanto, justamente para que estejamos ocupando esses espaços, né? A espiritualidade, o nosso astral superior, ele nos coloca exatamente onde devemos estar para ajudar essas pessoas. E não precisa ser eu que estou lá no atendimento personalizado, é cada um de nós, é quem está lá na portaria, é quem está, seja onde quer que esteja, né, numa casa racionalista cristã, no caso nós estamos em Belo Horizonte, então assim, todos nós somos instrumentos do astral superior para acolher essas pessoas, olhar nos olhos dela, fazer com que ela se sinta acolhida, amada, e que assim, gente, existe vida além de tudo que eu estou passando, e é isso que a gente aprende ali, e é isso que a gente quer, né? É esse exemplo que a gente quer fazer ecoar aí para todo mundo. Às vezes você está caminhando na rua, uma pessoa que você nunca viu passa por você, você olha para ela, sem querer, você olha para ela, ela te dá um bom dia, ela quer ouvir um bom dia, ela quer ter uma atenção que ela não tem ninguém que faça isso diariamente com ela, de repente ela passa por você no caminho e te dá um bom dia, você tem que responder, porque é importante. Ou então, na verdade... ou na verdade, quem deu o bom dia também está com essa percepção, que, poxa, pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Um bom dia, uma atenção. Ela já sai com aquela resposta com ela e já cria um incentivo. Por mais dificuldades que ela tenha, ela já cria um mecanismo para ela seguir adiante, né?
pelo menos um estado de espírito, um ânimo um pouquinho mais. Com certeza, né? E assim, é tão engraçado que eu me considero uma pessoa, ao mesmo tempo que eu sou tímida para algumas coisas, eu sou comunicativa. Então, assim, eu cumprimento. A pessoa, às vezes, olhou mais para mim e fala, bom dia, boa tarde, né? Então, assim, mas tem pessoas que, às vezes, assim, você percebe que ela está um pouquinho cabisbaixa, bom dia, boa noite, seja o que for, e seja em qualquer ambiente que for, de repente a pessoa olha para o lado assim, será que foi comigo mesmo? Assim, talvez de tão desacreditada de si, talvez de não ter no seu dia a dia tanta gentileza, não é nem gentileza, isso é básico, gente, um bom dia, boa noite, obrigado, sabe? Coisas desse tipo que fazem diferença na vida das pessoas. E que deveria começar a fazer diferença dentro da nossa própria casa, né? Com os nossos entes queridos ali, para que ele também aprenda a replicar isso na vida dele, na escola, depois futuramente na vida profissional, com a família dele. A questão é que, às vezes, as pessoas confundem intimidade com o esquecimento desse comportamento educado, né, que tem que ser com todo mundo. Não é porque nós temos ali um grau de convivência, de intimidade assim, né, de estar sempre juntos ali, seja o ambiente que for, que eu vou deixar de saudar você com respeito, com educação, de te dizer obrigado, por favor. Isso aí é muito básico, não deveria, né, a gente já deveria nascer falando essas coisas, né, mas hoje tem sido muito esquecido. Hoje a correria é tamanha que as pessoas não observam a sua volta mais, né? Não vê a natureza, não vê o vizinho, não vê quem está na rua do lado. Ela está preocupada só com ela, só com o seu eu e pronto. Não pode ser assim, né? Acho que tem que se abrir um pouco mais, é que está faltando isso no mundo hoje, né? Quando você trouxe lá, né, que as crianças às vezes recebem um celular, né, da família, dos pais ali já com 2 aninhos, não é que ela recebe com 2 aninhos, mas está ali acessando dos pais, por exemplo, era o momento em que, em gerações anteriores, às vezes a criança estava num terreiro brincando, não tinha tantos prédios igual hoje tem, né? Estava num terreiro brincando, às vezes estava com os pais numa praça, e aí estava contemplando todo esse tipo de coisa. Mas eu tenho percebido também um grande número de pessoas se voltando para essas apreciações, né? Esse mundo digital também, ele já está ficando assim, cansativo para certas pessoas, então tem passado a observar a natureza. E uma coisa que nos recarrega bastante é essa observação da natureza, de cada detalhezinho. É um pássaro que canta, você passa ali numa rua e de repente observa a evolução de uma determinada planta, de uma determinada árvore, alguém que plantou, alguém que tem um jardim bonito na frente da sua casa, né? Tem poucas casas, ou um prédio, né, que cultiva ali. Então é muito legal isso, esse tipo de observação, né? Faz muito bem para a gente. Dá uma paz de espírito, né? Quando você vai numa área verde, por exemplo, eu tenho isso comigo. Quando estou preocupado com qualquer coisa, se eu estou numa área verde, num parque, sai de lá outra pessoa, com certeza. Agora, pensa bem, né? Num momento em que hoje as pessoas moram muito em apartamentos, em prédios, de repente, assim, não consegue, tem essa dificuldade, sei lá, de no fim de semana levar as crianças para um ambiente mais natural. As crianças, elas ficam até com dificuldade dessa questão da imunidade, né? Desenvolver a imunidade, porque não tem contato com as coisas que a gente tinha antes, e rapidinho a gente se tornava aí forte, né, em termos de saúde, para lidar com certas contaminações, né, que tínhamos. Patrícia, alguma consideração que você queira fazer? Muito bom o programa de hoje, e a gente poderia ficar falando aqui muito mais tempo. É verdade. Mas eu acho que você conseguiu atingir tirar todas as dúvidas. Eu acredito que sim, com certeza. Ai, que bom. Tem mais alguma coisa no chat, Alarico, que de repente... Parece-me só o que o Emir falou, já reportei a você, né? A Marise está dizendo que um exemplo que tem acontecido muito, não entendi aqui, é um atendente, não interessa resolver o problema. Quando você chega acho que ela quer dizer quando você chega num órgão público e a pessoa não te dá a atenção necessária, não está interessada em resolver o seu problema. Você sai de lá com a mesma dúvida que você chegou. Acho que é nisso que ela está... Essa falta de solidariedade no atendimento, né? Deve ser nesse sentido que ela está colocando.
Ah, sim. A gente, na verdade, a gente é mal atendido, às vezes, em muitos ambientes, né? Não só nos espaços que seja de públicos, né? Nas entidades públicas, mas a gente percebe, assim, um menor interesse de alguns trabalhadores estar ali mesmo, né? Tem uma questão que a gente trabalha muito hoje também, é a questão do momento presente. Tem até um livro muito interessante que chama O Poder do Agora, de estarmos aqui, por exemplo, eu estou aqui com você e com toda a nossa audiência, realmente de corpo presente, saboreando esse momento que estou aqui. Não adianta eu estar aqui nesse trabalho aqui, que não dá nem para chamar de trabalho, né, de tão prazeroso que está sendo e que sempre com a cabeça em qualquer outro lugar. Então, assim, esse ponto também falta muito quando nós falamos lá da questão da atenção para os jovens, para as crianças e para os nossos demais entes da família, é muito essa atenção, desse dar o poder para o agora, esse momento agora, né? Fica todas as outras coisas para depois, sabe? Então, assim, tem algumas pessoas já se atentando e retomando esse tipo de comportamento, né? De olhar para isso, e tem pessoas que já estão começando a olhar para isso, porque essa vida virtual, essa vida eletrônica, essa vida muito conectada, tem pessoas que já estão se apresentando saturadas disso, sabe? Então é muito interessante esse movimento também. Ao mesmo tempo que nós vemos muitos jovens, infelizmente, aí sendo atraídos para o mundo do crime, para o mundo das drogas, nós vemos jovens aí que querem ficar com os pais em casa, não quer esse negócio de balada, essas coisas, né? Quando vai fazer um lazer, procura uma coisa mais saudável, talvez até na companhia dos pais, ou se vai na companhia de amigos, são amigos que compartilham da mesma ideia. Então já tem esse movimento também, é importante a gente ressaltar isso, não é? Inclusive, lá quando você me perguntou sobre como recuperar, digamos assim, né? Não é recuperar, mas ajudar esse jovem que de repente não teve esse estímulo desde cedo, né? Então, uma coisa é essa, é ressaltar tudo que ele tem de bom, porque tem, muitas vezes ele está desacreditado, ele não está enxergando, ele acolheu, ele tornou como crença tudo talvez que foi dito para ele na infância de disfuncional e que leva isso para a vida, até que em algum momento algo dá para ele esse start e ele fala, opa, ele acorda, né? Fala, opa, peraí, existe vida além disso. E tem um ser humano que precisa de atenção tanto quanto o jovem, que são os idosos, né, Patrícia? Não pode ser esquecido, jogados num sofá, você vai ficar vendo televisão, não. Você tem que dar atenção para ele. Não é isso que ele quer. É verdade. De 10, 9 não vai responder que não. Não é isso. Ou jogar num asilo, né? Como a gente hoje em dia acontecer. Cabe bem, né, o assunto, falar dos idosos, porque nós estamos falando de família, né, e família nós estamos falando aí de 0 a sem limite, né, que a longevidade, a expectativa de vida hoje está maior. Hoje nós temos idosos aí com 104 anos, 100 anos, coisas que eu me lembro, outro dia eu estava até conversando a respeito disso, que eu não me lembro da minha infância, a pessoa tem 60, 70 anos, vivia menos naquela época, a impressão que eu tenho. Hoje a gente, né, vê uma longevidade muito maior hoje. É verdade. Eu estava vendo umas pesquisas, né? Se não me engano, ali por volta da década de 1970, salvo engano, a expectativa de vida era de 47 anos. Né? E isso, se for esse ano mesmo, para mim soa como verdade, porque a minha avó materna, ela faleceu com 42 anos, né, na década de 1970, e outras pessoas, né, que eram ali ligadas à família. Então, hoje a expectativa de vida é de 77 anos. Então, se uma pessoa pode viver 100 anos, igual a gente vê muitos aí, 90, então mesmo, até assim, para trazer para a pessoa essa possibilidade, porque às vezes a pessoa chega nos 50, 60, 70, ela fala, agora eu estou caminhando para a morte. Tem pessoas que falam assim, né? Elas
falam dessa forma. Mas se você está nos 60, nos 70 e vai ter uma expectativa de vida para 90, você tem 20 anos para fazer os 20 melhores anos da sua vida. Por que não? Você pode desengavetar projetos, você pode... É claro que assim, né? Se eu tiver 70 anos, 60, ou mesmo a idade que eu estou hoje, que é 49, e eu for praticar um esporte, não vai ser com o mesmo vigor dos 20, mas vai ser dentro das minhas possibilidades. Eu vi até uma postagem hoje, assim, né? Que tinha homem e mulher falando assim, gente, aí o homem estava, eu não lembro o que o homem estava fazendo, acho que estava lendo um jornal na cadeirinha assim de balanço, e a mulher estava fazendo tricô. Aí, de repente, mostra, né, as pessoas 70, 80 a mais, malhando, praticando esporte radical. Poxa, na minha hora de envelhecer, muda tanto assim o padrão, né? Então, quer dizer, chamando a gente para essa possibilidade, para acordar, poxa, você também pode. Né? Se ele pode, se ela pode, você também pode. E quando se trata, assim, principalmente em cuidar do corpo físico, nunca é tarde para você começar a cuidar de uma maneira mais atenciosa para a sua alimentação, para fazer um exercício físico, nunca é tarde de fazer isso, não é? E a gente vê, assim, pessoas com idade... com uma longevidade mais avançada, querendo cuidar das suas próprias vidas. Às vezes não quer nem que a filha acompanhe, porque quer prolongar essa autonomia. E isso é muito bacana. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes, assim, a mente, né, o organismo, o corpo, que é uma máquina tão delicada, vai se desgastando naturalmente. E aí, só de ver, duas pontas muito frágeis, né? Realmente as crianças e os idosos. As pessoas de má índole, elas ficam de olho nessas duas pontas, porque são frágeis. E a gente vê hoje, é muito comum, a gente vê muitos idosos aí em plena atividade profissional. Sim. Inclusive fazendo faculdade. Sim. Se formando. Exato, é o que dissemos agora há pouco, nunca é tarde. Agora, sim, independentemente da idade, se é um jovem, se é um adulto, se é uma pessoa já numa longevidade mais alcançada, ela pode desengavetar qualquer projeto, criar um novo projeto e seguir em frente. Mas até como nós tivemos numa reunião, acho que de segunda-feira, uma orientação nesse sentido, né, do astral superior, que a gente também não pode sonhar e a coisa ficar no mundo das ideias. Nós precisamos partir para a ação, utilizando os nossos atributos, e eu até falei, né, a gente fica bom amolando o machado diariamente. Bom a gente se torna a cada dia. E bom não quer dizer que a gente vai competir com ninguém, não. O referencial somos nós mesmos. Então, se hoje eu consigo fazer uma caminhada de 10 minutos, se eu caminhei a semana toda, de repente, semana que vem, meu corpo já ganhou resistência, eu posso fazer 20, e assim em qualquer outra coisa. É o treino, é a constância, é a persistência que vai nos tornando cada vez mais habilidosos em qualquer coisa que a gente queira fazer. A gente vê, até um certo ponto, até uma incoerência. A gente vê que no esporte, por exemplo, no futebol, depois dos 25 anos, o jogador já é considerado velho. A gente vê, eu tenho exemplos de pessoas, até na própria família, que com mais de 70 anos continuam praticando o esporte. Como é que explica isso? E por que o profissional que ganha para isso aposenta ele mais cedo? Não dá para... É claro que a gente vê assim alguns jogadores. É claro que o idoso não vai ter a mesma vitalidade para praticar quando jovem, mas está ali, está nativa. Mas a gente vê hoje assim jogadores aposentando com 41, nós vemos aí alguns em atividade ainda com 37. Até com 30 e pouco. Eu acho que no Atlético, se não me engano, tem um lá que é todo mundo coloca as fichas todas, né? E aí o atleta fica sobrecarregado, né? Acho que ele está com 37 já, e a gente vê um desempenho em campo bastante vigoroso, né? Isso é importante ressaltar. Então, tem os meninos que vêm com um gás, né, natural da juventude, mas vemos também as pessoas mais experientes, em outro momento até físico, mas também ainda trazendo muito resultado.
Isso só vem confirmar uma fórmula que dá certo. Você botar o jovem com o mais experiente, mais idoso, para trabalhar junto. Um vai aprender com o outro, com certeza. Contribui. Ambos precisam ter essa flexibilidade e essa humildade, né, para poder um aprender com o outro, porque o jovem traz uma visão desse mundo mais atual e a pessoa que avançou mais aí na sua idade, ela traz uma experiência de aspectos que não tem negociação e que não vão mudar. Então, assim, junta uma coisa com a outra, dá para você continuar valorizando aquilo que é inegociável, vamos dizer assim, que não muda, e fazendo essa articulação com o que é novo, e fica um negócio bacana, mas os dois têm que ter aí humildade, flexibilidade para trabalhar junto. Falou o Ismar aqui, até se aplica aqui no que nós estamos falando agora, gentileza e respeito é o mínimo que todos nós merecemos nessa vida. Tanto o jovem quanto o idoso, todo mundo tem que respeitar o outro, né? A bagagem de cada um, né? A experiência de cada um. Como a gente diz lá no racionalismo, né? Todos somos alunos e professores. Então tem que ter essa mentalidade, ser aluno e ser professor. Exatamente, né? Então, assim, para dizer algo, Alarico, para a gente fechar, como você me fez esse convite, né? Eu diria que, enquanto sociedade, todos podemos ser exemplo para as nossas crianças, para os nossos jovens, estando nós dentro ou fora, né, de casa, tanto para os nossos quanto para os outros. Quanto mais exemplos bons a sociedade tiver, mais vai se apurar essa evolução na qual viemos aqui para fazer. Porque o motivo da família existir é justamente para isso, é para que possamos apurar a nossa evolução, realizar a nossa evolução. A família como laboratório que possamos lapidar essas arestas que todos nós viemos, né, com elas. Então, ali nós temos as dificuldades, as diferentes opiniões com os nossos familiares, consanguíneos principalmente, e tem hora que é bem desafiador, né? Então, por isso que às vezes a gente vê as famílias aí muitas vezes se separando, pais e filhos que não conversam, que não se relacionam, vários membros da família às vezes que deixam, né, de se relacionar e coisas desse tipo. Mas, na verdade, quando nós olhamos para isso, com esse olhar da espiritualidade, da evolução, fica diferente a forma com que vamos lidar com esse tipo de desafio, dentro da família e fora, né? E os desafios foram feitos para a gente resolver, né? Não pode fugir dele. Exatamente, né? Eu lembro que uma forma de evoluir também, né? Alguns assistentes perguntam: nossa, mas vocês racionalistas não têm problema, vocês estão sempre aí felizes, alegres e tal. Não temos sim, a diferença é a forma com que nós olhamos para eles, e olhamos para ele de frente, sabemos que temos atributos, sabemos que temos um manual de vida, que é a nossa doutrina, a nossa filosofia racionalista cristã, a nossa limpeza psíquica que assim, nos ajuda muito nesse fortalecimento, e claro, não menos importante, a qualidade dos nossos pensamentos. Esse aí, nós não podemos descuidar dele de jeito nenhum, porque quando nós falamos daquele jovem lá que está desacreditado, que ele não teve referenciais, que de repente está só no quarto, enfim, várias situações, né, que ele poderia estar vivendo uma vida que não está, por estar desacreditado em si mesmo. Vamos pensar que a qualidade desses pensamentos dele está só voltada para ladeira abaixo, fracasso e coisa e tal. Quando ele tem pensamentos, quando nós cultivamos pensamentos elevados, de evolução, de crescimento, de bem para o seu semelhante, realmente a vida muda bastante. Então é importante reforçarmos, né, esse tipo de situação sempre, porque tem sempre pessoas, novas pessoas chegando, né, até a nossa filosofia e estando conosco. Então dá para elas transmitir para elas esses ensinamentos, essas possibilidades, novas possibilidades de enxergar a vida, faz muito sentido para muitas delas. Eu fecharia essa
com uma frase de Luiz de Matos, que nós não estamos aqui nesse mundo escola a passeio, estamos aqui para evoluir. E aproveitar bem essa oportunidade de evoluir. Exato. A Larico fechou com chave de ouro, viu? Porque quando os seres vêm aqui e não fazem um bom aproveitamento da sua existência, o que acontece? Ele não regride na sua evolução, mas ele fica estacionado. Então, ele vai ter que voltar, fazer novos planejamentos de novas e sucessivas existências muito mais vezes. E aqui, a evolução aqui no planeta Terra, ela é mais árdua do que quando a pessoa já aproveita a sua existência, evolui e, de repente, ela chega num patamar de evolução que ela não precisa mais continuar a evolução dela aqui no planeta Terra. Ela pode continuar em outros, né, junto ao astral superior, por exemplo, nos campos astrais, e lá também, né, tem vários níveis dessa evolução. Então, quando a pessoa vai se esclarecendo e reconhecendo essas questões, o valor da vida, o valor do pensamento, o valor do respeito ao próximo muda completamente. Eu só tenho que agradecer, Patrícia, pela belíssima explanação. Esse tema é importante, mais que a família é o esteio de tudo que a gente faz nessa vida. A família desajustada, o mundo está de cabeça para baixo. Realmente precisa estar ajustado. E por mais que a gente olhe para a nossa sociedade, né, e veja tanta coisa triste acontecendo, vamos olhar com pensamentos elevados, contribuir da forma que podemos, né, principalmente dentro da nossa filosofia, porque o mundo ele está em constante evolução, os seres também, então tudo na vida passa. Não vamos acreditar que tudo que está acontecendo agora que é de ruim, que vai ficar para sempre assim, não. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade aos idealizadores, né, desse programa maravilhoso, que é o Razão de Minas. Você, Alarico, sempre aí na condução, né, nessa responsabilidade aí de estar com a gente, com esse apoio, né? Então, eu fico muito, muito feliz de estar aí do lado de você, da nossa equipe técnica, dos idealizadores, fazendo um trabalho de grande relevância para a sociedade. E é assim mesmo, é de grão em grão que a gente vai conseguindo dar esses bons exemplos que a gente falou aqui hoje, levar esses bons exemplos para mais pessoas. E juntos somos mais fortes. E eu agradeço também ao incentivo da Lília, a nossa presidente da filial BH, a Tabata, também grande incentivadora, e criamos esse programa com todo carinho e vamos mantê-lo, porque é importante o esclarecimento espiritual cada vez mais. Exatamente, né? O esclarecimento espiritual. Muito bom. E esse programa fica no YouTube, no canal da filial BH do Racional Cristão. Você pode assistir novamente, compartilhar com amigos. Até o próximo Razão de Minas. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada.